Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. O episódio de hoje está a ser lançado no dia 25 de abril de 2024. E para nós portugueses, não há melhor dia para falar de liberdade. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 95º episódio do teu podcast favorito. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Já conheces o meu livro Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama? Desvenda os segredos da tua personalidade com a sabedoria evolutiva dos Enneagramas. Este manual não é apenas um livro, é um espelho da alma humana que reflete as nuances dos 9 tipos de personalidade, cada um com as suas paixões, medos e desejos. Este manual é mais do que um guia, é um companheiro para toda a vida que ilumina o caminho para uma existência mais consciente, mais plena. No fundo, trazer-te um plano para tu viveres em pleno. Podes encontrar Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama, escrito por mim, Mário Portela, em todas as lojas da Amazon. Decidi deixar para um dia importante para nós portugueses, o Dia da Liberdade, o dia 25 de abril, o episódio sobre exatamente essa temática, a liberdade. Este conceito tão desejado e tão mal compreendido. Todos a querem, todos a proclamam, mas quantos realmente entendem em toda a sua profundidade e complexidade? A liberdade, caros ouvintes do Quem Cala Consente, é muito mais do que simplesmente fazer o que nos apetece sem restrições. É um estado de ser, uma forma de estar no mundo que abrange todas as dimensões da nossa existência, física, mental e emocional. E claro, espiritual até. Comecemos pela liberdade física. Esta é talvez a forma mais óbvia e tangível de liberdade. A capacidade de nos movermos, de irmos onde queremos, de utilizarmos o nosso corpo como bem entendermos. É a liberdade de não estar preso, de não estar confinado ou restringido fisicamente. Mas mesmo aqui, há nuances a considerar. Podemos estar fisicamente livres e ainda assim presos por limitações autoimpostas, por medos e inseguranças que nos impedem de explorar plenamente o mundo à nossa volta. A verdadeira liberdade física, portanto, não é apenas a ausência de restrições externas, mas também a coragem de superar as nossas próprias barreiras internas, as fronteiras que nós traçamos a cada passo que damos. Então, temos a liberdade mental, a liberdade de pensar o que quisermos, de questionar, de explorar ideias, de formar as nossas próprias opiniões e crenças, de possuir convicções, de possuir ideologias pessoais. Esta é uma liberdade crucial, pois é a base de todas as outras. Se não somos livres na nossa mente, como podemos nós ser verdadeiramente livres na nossa vida? E também aqui há armadilhas. Podemos cair na ilusão de que somos livres pensadores, quando na realidade estamos apenas a regurgitar ideias que nos foram incutidas e injetadas pelos outros, seja pelos meios de comunicação, pela sociedade, pela educação, pela cultura, uma série de coisas que felizmente já abordamos aqui no Quem Cala Consente. A verdadeira liberdade da tua mente requer um constante questionamento, uma disposição para desafiar as tuas próprias crenças, as tuas próprias preconceições. E isto leva-nos obrigatoriamente à liberdade emocional, a liberdade de sentires o que quiseres sentir, de expressares as tuas emoções sem vergonha, sem medo de julgamento. Quantos de nós reprimem os nossos verdadeiros sentimentos por medo de desaprovação ou de rejeição do outro? Quantos de nós se forçam a sentir-se de uma determinada forma porque é o que é esperado de nós? A liberdade emocional significa abraçar todo o espectro das nossas emoções, a alegria, a tristeza, o amor e a raiva, o êxtase e o desespero.
Significa permitirmos-nos sentir profundamente e autenticamente, sem as máscaras, sem as fachadas que tantas vezes usamos para navegar no nosso mundo. Por fim, como disse, temos a liberdade espiritual. Afinal de contas, o Quem Cala Consente aborda todos os teus corpos, o corpo físico, mental e energético. Esta liberdade espiritual é talvez a forma mais profunda e transcendente de liberdade. É a liberdade de nos conectarmos com algo maior do que nós mesmos. Seja isso o teu Deus, o teu universo, a tua crença ou simplesmente um tecido interligado da tua existência. É a liberdade de encontrar sentido e propósito na tua vida, de viveres de acordo com os teus próprios valores mais profundos. Só que a liberdade espiritual também pode ser mal compreendida. Não é uma fuga da realidade, um retiro para algum reino místico separado do mundo cotidiano. Não é uma bolha que te salva. Pelo contrário, é uma maneira de te envolveres profundamente com a tua própria vida, de trazeres consciência expandida a um sentido de conexão para tudo aquilo que fazes. Todas estas formas de liberdade estão interligadas e interagem de formas extremamente complexas no dia-a-dia. Podemos ter liberdade física, mas se a nossa mente está presa em padrões negativos de pensamento, seremos realmente livres? Podemos até ter liberdade de expressão emocional, mas se não temos a coragem de agir sobre as nossas emoções, que bem nos faz essa liberdade? E isto leva-nos a conceitos relacionados, como a autonomia, a autodeterminação, porque no cerne da liberdade está a ideia de que somos agentes autónomos, individuais, únicos, seres capazes de fazer as nossas próprias escolhas e determinar o curso das nossas vidas. Mas essa autonomia vem com responsabilidade. A responsabilidade de nos conhecermos a nós próprios, de tomarmos decisões conscientes, de aceitarmos as consequências de todas as ações. Somos os responsáveis pelo que fazemos. Infelizmente, há muitos mitos e equívocos sobre o que realmente significa ser livre. Alguns acreditam que liberdade significa fazer o que quisermos sem pensar nos outros, sem pensar em nada. Uma espécie de individualismo descontrolado. Mas a verdadeira liberdade reconhece que estamos todos interconectados, que as nossas ações têm impacto naqueles que estão à nossa volta. Outros acreditam que a liberdade é algo que nos é dado pelo governo, pela sociedade ou pela cultura. Mas embora fatores externos possam certamente limitar ou ampliar a tua liberdade, a verdadeira liberdade que vem de dentro de ti é única, é tua, é determinada internamente. É algo que devemos cultivar e reivindicar por nós próprios, dentro de nós. Talvez o maior equívoco sobre a liberdade é que ela é fácil. Que uma vez que está alcançada, podemos relaxar e deixar de nos esforçar mais. Mas a liberdade é como um músculo que deve ser exercitado constantemente. Requer vigilância, coragem, consciência e compromisso diário. Porque há sempre forças, tanto dentro de nós como fora de nós, que procuram limitar, controlar as nossas ações, pensamentos e decisões. Há sempre medos, dúvidas, inseguranças que ameaçam puxar-nos de volta para a prisão das nossas próprias cabeças. A luta pela liberdade, portanto, nunca acaba realmente. Só que é uma luta que vale a pena travar, porque na verdade não é uma guerra. Porque quando abraçamos a verdadeira liberdade em todas as suas formas, física, mental, emocional e até espiritual, abrem-se possibilidades incríveis na vida. Tornamo-nos mais plenamente vivos, mais plenamente nós. Encontramos a nossa força interior e um sentido de propósito que pode mover montanhas. E talvez o mais importante, quando vivemos a partir de um lugar de autêntica liberdade, inspiramos os outros a fazer o mesmo. Tornamo-nos faróis de possibilidade no mundo que tantas vezes parece determinado a nos apagar e a nos conformar. Portanto, caros ouvintes do Quem Cala Consente, atrevam-se a ser livres, não calem. Não consintam. Atrevam-se a questionar, a desafiar, a sonhar além dos limites que vos foram impostos. Atrevam-se a sentir-se profundamente livres, a pensar ousadamente e a viver corajosamente.
Porque no final, a liberdade não é algo que alcançamos uma vez e acabou. Não é uma prática política. Não é uma prática ideológica. É sim uma prática diária, um compromisso, momento a momento, de nos erguermos na verdade do nosso ser. É uma jornada de uma vida inteira, às vezes mais ou menos desafiadora, às vezes mais ou menos assustadora, mas sempre, sempre digna de ser vivida. Lembrem-se, a liberdade não é a ausência de restrições, é a coragem de sermos fiéis a nós mesmos, não importa o que o mundo nos atire. É o compromisso de vivermos uma vida que é verdadeiramente nossa. Não a vida que os outros escolheram para nós, que a sociedade determinou ou que a educação nos injetou. Não a vida que o medo nos dita, mas sim a vida que brota das profundezas da nossa própria alma. A psicologia da liberdade. A liberdade é fascinante, não é? A forma como nós, seres humanos, somos impulsionados por esta necessidade inata de ser livre é quase como se estivesse gravado no nosso ADN. É uma parte fundamental do que significa, de facto, ser-se humano. E a psicologia tem muito a dizer sobre isto. Toma, por exemplo, a teoria da autodeterminação desenvolvida pelos psicólogos Edward Deci e Richard Ryan. No cerne desta teoria está a ideia de que todos nós temos 3 necessidades psicológicas básicas: competência, conexão e, adivinhem lá, liberdade. De acordo com Deci e Ryan, para nos sentirmos verdadeiramente realizados e motivados, precisamos de sentir que temos algum controle sobre as nossas vidas, que as nossas escolhas, que as nossas ações são verdadeiramente nossas. Quando esta autonomia é frustrada, seja por controles externos, como recompensas ou punições, ou por pressões internas como a culpa ou a vergonha, a nossa motivação, a nossa criatividade, até mesmo a nossa saúde mental vão sofrer com isso. Pensa nisto por um momento. Quando foi a última vez que te sentiste verdadeiramente empolgado e comprometido com alguma coisa? Aposto que foi quando sentiste um sentido de propriedade e escolha sobre isso, certo? Talvez fosse, sei lá, um projeto pessoal, uma causa pela qual tu és apaixonado, ou uma atividade que amas, ou uma necessidade urgente da tua vida. Este é o poder da liberdade em ação. Agora, contrasta isto com os momentos em que te sentiste controlado, pressionado ou até coagido. Talvez um trabalho que odiavas, mas que sentias que tinhas de manter, ou uma relação onde te sentias preso e limitado. Nestes momentos, a tua criatividade, a tua paixão provavelmente secaram como uma torneira, certo? Este é o preço da falta de liberdade. E não são apenas os psicólogos Deci e Ryan que falam sobre a importância da liberdade. Também o humanista Carl Rogers via a liberdade e a autonomia como cruciais para a saúde mental e realização. Ele acreditava que todos nós temos uma tendência de realização inata, uma espécie de impulso para nos tornarmos a melhor e a mais autêntica versão de nós mesmos. Mas para que esta tendência floresça, precisamos de um ambiente que providencie consideração positiva e incondicional, basicamente, a liberdade. Infelizmente, muitos de nós crescemos em ambientes que estão longe de serem incondicionalmente positivos. Somos moldados, restringidos, coagidos pelos desejos e expectativas de pais, professores, colegas, amigos, a sociedade em geral. Aprendemos a procurar validação externa em vez de escutar a sabedoria interior. E com o tempo, podemos até esquecer que essa sabedoria interior existe. E é aí que entram as estratégias psicológicas para cultivar um sentido de liberdade interior. E uma das mais poderosas, na minha opinião, é a tomada de consciência ou a prática da atenção plena. Aliás, se tens estado atento ao podcast Quem Cala Consente, tens visto o quanto tenho batalhado pela tua consciência. O quanto tenho sido paladino por ti na tua batalha por seres mais consciente todos os dias de ti mesmo. Quando aprendemos a observar os nossos próprios pensamentos e emoções com curiosidade e aceitação,
Em vez de usarmos julgamento e resistência, nós vamos começar a criar um espaço de liberdade dentro de nós. Pensa nisto como ser o céu em vez das nuvens. As nuvens são os nossos pensamentos, emoções e experiências transitórias. Elas vêm e vão. Só que o céu, a nossa consciência, permanece vasta, aberta e imperturbável. Está sempre lá. Quanto mais nos identificamos com esta consciência, menos nos sentimos controlados pelas tempestades transitórias da vida. Outra estratégia poderosa é desafiar as crenças e as suposições limitadoras. Muitas vezes, as nossas maiores prisões são construídas dentro da nossa própria cabeça, a nossa mente. Ideias como não sou bom o suficiente, eu não posso, ou tenho de agradar aos outros. Agradar a gregos e a troianos. Quando trazemos estas crenças para a luz da consciência, podemos começar a questionar a sua veracidade e as possibilidades além delas. Isto muitas vezes requer coragem, a coragem de nos afastarmos do rebanho, a coragem de decepcionarmos os outros, a coragem de sermos vistos como diferentes, a coragem de sermos difíceis para os outros. Mas é uma coragem que vale a pena cultivar, porque no outro lado deste medo está uma liberdade inigualável, a liberdade de sermos verdadeiramente, ousadamente, nós mesmos. Claro que falar é fácil. Realmente viver esta liberdade interior, especialmente no contexto de uma sociedade que valoriza o conformismo e o controlo, é um desafio para toda a vida. Requer prática, paciência, compaixão infinita, para connosco e para com os outros. Porque aqui está a verdade. Todos nós lutamos com a prisão das nossas próprias mentes. Todos nós temos medos, inseguranças e padrões autodestrutivos. E todos nós, em algum nível, ansiamos por liberdade, que é o nosso direito inato. Então talvez uma parte-chave da conquista da liberdade interior seja reconhecer a nossa humanidade comum e estender aos outros a mesma consideração positiva e incondicional que estamos a aprender a dar a nós próprios. Porque quando criamos um espaço de aceitação e permissão à nossa volta, isto aprofunda e expande o espaço dentro de nós. Paradoxalmente, pode ser na nossa disposição de sermos vulneráveis, de baixar as nossas defesas e de nos conectarmos de coração para coração que vamos encontrar uma maior liberdade. A liberdade de simplesmente ser, plenamente ser e sem desculpas, na gloriosa imperfeição do momento presente. Sem pensar no peso depressor do passado, sem pensar no peso ansioso do futuro. Porque no final, a liberdade interior não se resume a fazer o que queremos. Trata-se de entrares em contacto com a parte mais profunda e verdadeira de ti mesmo e teres a coragem de a aceitar e de a deixar brilhar. É um compromisso com a autenticidade acima do conforto, com a verdade acima da conveniência, com o amor acima do medo. Não é um caminho para os fracos de coração. Requer deixar de lado o ego, estar disposto a ser impopular e nadar contra a maré da conformidade e da expectativa. Mas para aqueles que estão dispostos a aceitar este desafio, que estão dispostos a ser realmente livres, que num dia como hoje querem lutar pela sua liberdade, a recompensa é uma vida vivida com integridade, paixão, finalidade e consciência. Portanto, atrevam-se a abraçar a vossa liberdade interior, atrevam-se a questionar as crenças que vos mantêm pequenos, a enfrentar os medos que vos mantêm presos e a escutar os sussurros do vosso coração mais sábio. Encontrem a vossa tribo, mas não passem a fazer parte dela. E acima de tudo, lembra-te, a cada momento da tua vida tu tens uma escolha. Podes escolher o caminho do medo, da autodúvida, da limitação, ou podes escolher o caminho da liberdade, da consciência e da expansão sem limite. A escolha, como sempre, é tua. Conquistar a liberdade. Vivemos numa era de conformidade e controlo sem precedentes, e foi por isso que eu dediquei 3 episódios a alertar-te para os dominadores da tua liberdade do mundo moderno.
Desde as expressões subtis do nosso círculo social até às forças mais óbvias da publicidade, expectativas sociais, redes sociais, culturas de cancelamento e woke, somos constantemente empurrados para encaixar, para nos alinharmos, para seguirmos um rebanho. Mas para aqueles de nós que anseiam realmente por liberdade, a liberdade de pensar por nós mesmos, de viver os nossos próprios termos, de abraçar plenamente quem somos, esse tipo de conformismo é uma prisão e muitas vezes as grades são de nossa própria criação. Toma uma relação tóxica como um exemplo. Quantas vezes nos encontramos presos em dinâmicas de codependência, sacrificando a nossa própria necessidade e desejo para apaziguar ou agradar o outro? Quantas vezes deixamos que o medo da solidão ou da rejeição nos impeça de estabelecer limites saudáveis, nos impeça de saber dizer não? Ou então pensa num emprego opressivo, aquele que drena a tua energia, que abafa a tua criatividade, que te deixa a contar os minutos até que chegue o fim do dia. Ficas lá por segurança financeira, por status, por um salário que não podes imaginar perder. Mas a que custo para a tua alma? A que custo para a tua liberdade? A que custo para o teu futuro? Estas são as prisões da vida moderna, as gaiolas douradas que trocamos pela nossa liberdade. E a chave para a liberdade começa por reconhecer cada gaiola, exatamente como ela é. Isto requer um tipo de honestidade radical contigo mesmo. Significa estar disposto a confrontar verdades desconfortáveis sobre onde abdicas do teu poder, onde comprometes os teus valores, onde trais a tua essência em nome da aprovação, do conforto, do controlo e do rótulo que te foi posto. Como eu dizia, não é para fracos. Este tipo de autoexame é duro. Pode ser doloroso reconhecer as formas como nos temos mantido pequenos, as máscaras que temos usado, as mentiras que temos dito a nós mesmos. Mas essa dor é o portal de saída, porque no outro lado está uma tremenda liberdade. Portanto, como começar? Como quebrar esta prisão interna e reclamar o nosso direito inato à liberdade? Simples. Começa com pequenos passos, um de cada vez, porque todas as grandes viagens iniciam com os primeiros passos. Começa com pequenas escolhas no dia a dia. Em vez de dizer automaticamente sim a cada pedido, a cada convite, pratica fazer uma pausa e verificar se é um sim que queres de coração, que queres de alma, se te faz bem. E se não te faz bem, é porque não te faz falta. Em vez de evitar conversas difíceis, encontra a coragem para falar a tua verdade com graça, firmeza, vontade. Em vez de encheres a tua agenda até aos limites, reserva tempo para não fazeres nada, para brincares, para sonhares, para explorares, para descansar. Escolhe com consciência como passas o teu tempo e com quem passas o teu tempo. Rodeia-te de pessoas que te encorajam a ser quem tu és e não de pessoas que te dizem quem tu deverias ser. Procura informação e ideias que desafiem as tuas suposições e expandam a tua forma de pensar. E, acima de tudo, cultiva um relacionamento amoroso e compassivo contigo mesmo. Porque essa é a base da maior das liberdades. É claro que não temos controle total sobre as nossas circunstâncias. Podemos enfrentar obstáculos, limitações que estão para além do nosso poder individual de mudança. Desigualdades sistémicas, dificuldades económicas, problemas de saúde, e isto só para citar alguns. Reconhecer estas realidades é parte importante de viver com liberdade. Mas mesmo dentro destas limitações, ainda temos o poder da escolha. Podemos escolher como respondemos à circunstância. Podemos escolher os significados que damos às nossas lutas. Podemos escolher abrir os nossos corações com coragem e compaixão, independentemente do que a vida nos está a trazer. As coisas são 10% o que te acontece e 90% o que tu fazes com isso. E isto é a promessa do pensamento crítico que tanto te falei no último episódio. Não é de um ceticismo cínico que fecha a mente aos outros. Pensamento crítico simples,
A coragem de reavaliar as velhas formas e imaginar as novas possibilidades. Quanto mais praticarmos viver desta forma, mais natural ela se torna. Gradualmente tornamo-nos menos reativos, menos controlados pelo medo, menos apegados aos velhos padrões. Aprendemos a reconhecer e a relaxar as prisões da nossa própria mente. Aprofundamos a nossa capacidade de estar presentes, centrados e livres em qualquer circunstância. E este caminho, a cada ouvinte do Quem Cala Consente, é como começar a tecer um mundo novo, não por uma revolução política maciça, por esquemas utópicos grandiosos, por grandes guerras, grandes lutas, mas pelos corajosos e revolucionários atos de sermos verdadeiramente, profundamente conscientes. Não é de uma revolução que nós precisamos, é de uma revelação. E assim, a liberdade autêntica é um dos bens mais preciosos que podemos cultivar, tanto como indivíduos quanto como sociedade. Não é apenas sobre fazer o que quisermos quando quisermos. É sobre viver de um lugar de verdade interior, alinhando as nossas ações com os nossos valores mais profundos. É sobre ter a coragem de ser quem realmente somos, mesmo face à pressão, para nos conformarmos aos rótulos que nos deram. Quando abraçamos a liberdade, algo profundo muda dentro de nós. Deixamos de reagir à vida a partir de um lugar de medo, escassez, vitimização e medo de julgamento. Em vez disso, começamos a criar as nossas vidas conscientemente, a moldar a nossa realidade de acordo com a visão mais elevada que nós queremos para esta nossa nova, melhor versão de nós. Imagina um mundo onde cada indivíduo está empenhado neste caminho de libertação, onde em vez de ceder cegamente às regras, questionamos pensativamente o status quo, onde em vez de nos perdermos em distrações fúteis, direcionamos as nossas energias para o que realmente importa, onde em vez de tratar os outros como objetos, rótulos, honramos a humanidade inerente em cada um. Claro que esta visão, ao final deste episódio, pode parecer-te utópica face aos grandes desafios que enfrentamos atualmente neste mundo moderno. Vivemos num tempo de divisão, de discórdia crescente, de desigualdade galopante e de destruição do mundo. Pode ser tentador sentir que as tuas lutas individuais por liberdade são insignificantes contra estas forças aparentemente insuperáveis. Mas é precisamente nesses momentos que a nossa liberdade é mais necessária, porque a liberdade, na sua essência, é o poder de escolher a tua resposta, independentemente das circunstâncias à tua volta. E cada ato de liberdade, não importa quão pequeno, vai enviar ondas através da matriz da nossa realidade coletiva. Cada escolha corajosa inspirará outros a fazerem o mesmo. Cada voz erguida em verdade ajuda a quebrar o feitiço do silêncio e da complacência. Cada demonstração de compaixão lembra-nos da nossa humanidade partilhada. Portanto, terminando este episódio, é com convicção que vos convido a esta jornada de liberdade, de libertação, não como uma fuga da realidade do mundo, mas como uma forma de nos envolvermos mais plenamente com elas. Não como uma busca egoísta, mas como o maior serviço que podemos prestar, tanto para nós como para os outros. Porque, em última análise, a nossa própria libertação e a libertação do mundo estão inextricavelmente ligadas. E por onde é que podes hoje começar? Ser corajoso, partilha o episódio do podcast. Procura outros que estejam neste caminho e permite-lhes perceber, como tu, esta visão libertadora do que realmente é a liberdade. Porque a liberdade prospera em comunidade. Assim, deves partilhar as tuas lutas, os teus triunfos, oferecer apoio e deixar-te ser apoiado. Porque juntos podemos tecer uma nova tapeçaria de possibilidades, uma visão de um mundo onde todos seremos verdadeiramente livres. E ao, por exemplo, partilhares este episódio, crias um eco da tua escolha. E este eco vai repercutir-se através de todo o teu mundo. E por ter estado aí, desse lado, a ouvir falar de liberdade, numa época em que esta está em perigo,
posso apenas agradecer-te profundamente, assim, polvilhado com um sorriso. Que sejas livre de fazer tudo o que quiseres, mas que o faças em consciência. Se precisares de auxílio, já sabes onde me encontrar. Fala-me de ti, conta-me tudo. Até porque já sabes, quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.